Jair Bolsonaro condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Fato histórico que está repercutindo não só no Brasil, mas também internacionalmente. A gente vai falar mais sobre este tema no Strike de hoje, que recebe o Dr. Frederico Junkert, advogado e comentarista jurídico e político. Obrigada pela presença, doutor, bem-vindo. Eu que agradeço, Paula. Doutor, é uma grande, um grande julgamento com grandes repercussões. Eu queria esmiuçar, entender um pouco mais juridicamente também muitas dessas questões. A condenação em si, ela foi tratada como um ponto final. Há muitos argumentos que o ministro Fux teria levantado e que possa trazer como margem até mesmo de uma brecha para se recorrer. Eu queria entender, na sua visão, primeiro como que você avalia o julgamento e se de fato esse voto do ministro Fux pode sustentar recursos concretos ou isso está sendo muito mais usado como uma munição política. Perfeito, Paula. Eu acho que primeiro a gente traçar aí a real natureza desse julgamento. Me parece que a atuação do Supremo Tribunal Federal há muito tempo vem sendo questionada pela forma como os ministros vêm atuando para além das suas atribuições, tal qual delineadas na Constituição Federal. Dou aqui como exemplo a questão da instauração do inquérito 4781, o famigerado inquérito das fake news, em que o tribunal, por meio de um artigo do seu regimento interno, instaura de ofício um inquérito com a distribuição dirigida ao próprio, o ministro Dias Toffoli instaura esse inquérito, dirige esse inquérito ao ministro Alexandre de Moraes e ali começam a se praticar uma série de atos que afrontam literalmente o texto da Constituição, por exemplo, quando já no primeiro caso nesse inquérito, que era a censura da capa de uma revista, que tratava inclusive de um fato envolvendo um dos integrantes da corte, e quando a Constituição é muito clara no seu artigo 5º e 220, acerca da proibição da censura no país e da proteção da liberdade de expressão. Então, a gente vê que o Supremo Tribunal Federal há muito tempo tem se imiscuído em assuntos dos demais poderes. Vou dar um exemplo aqui da questão até do Poder Executivo. E do Legislativo, quando o Lula aumenta o IOF, desvirtuando a natureza do imposto, o Congresso, dentro da sua prerrogativa constitucional, derruba esse aumento. O ministro Alexandre de Moraes, numa canetada, uma decisão monocrática, derruba essa decisão, que era uma decisão que caberia ao Congresso tomar. Então, me parece, primeiro a gente enxergar, olhar esse panorama de que há muito se tem apontado uma atuação política por parte da nossa Suprema Corte. Em relação especificamente ao processo envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e os 7 demais réus do que a Procuradoria-Geral da República chamou de o núcleo crucial dessa suposta trama golpista, nós tivemos ali que a peça acusatória do Procurador-Geral, ela estabelece uma narrativa que se inicia em junho de 2021, se encerra no dia 8 de janeiro de 2023, em que eles apontam, e o primeiro ato dessa suposta trama golpista teria se iniciado quando o ex-presidente Jair Bolsonaro faz uma live tratando da questão das urnas eletrônicas e toda uma discussão que estava sendo travada no país naquele momento por meio da aprovação de uma proposta de emenda constitucional discutida no Congresso Nacional e para o Supremo Tribunal Federal e para a Procuradoria-Geral da República, essas falas do presidente constituiriam um ataque às instituições republicanas do país, dentre elas o Tribunal Superior Eleitoral e o próprio Supremo Tribunal Federal. E segundo a Procuradoria-Geral da República, ali teria se iniciado essa suposta trama golpista que, num primeiro momento, atacaria as instituições para que, eventualmente, depois o Bolsonaro, a depender do cenário das eleições, continuasse ou não no poder. Então, esse processo que se iniciou em fevereiro desse ano, o Procurador-Geral da República apresentou a sua acusação, sua peça acusatória, atribuindo a esses réus 5 crimes, basicamente organização criminosa armada, deterioração de patrimônio público, crime de dano de patrimônio tombado, tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, são crimes, inclusive, que foram previstos no nosso Código Penal recentemente. Foi revogada a Lei de Segurança Nacional, que era uma lei da época do regime militar no Brasil. Foi uma lei aprovada, inclusive, durante o próprio governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, em que o Supremo, então, por meio da Procuradoria-Geral da República, acusou esses réus, então, de tentarem dar uma tentativa de golpe de Estado no país.
E aqui eu acho que cabe interessante falar, então, que veio essa condenação do ex-presidente e dos demais 7 réus, incluindo o próprio colaborador Mauro Cid. E o voto do ministro Luiz Fux chama atenção, primeiro, em relação aos demais votos, porque aqui é uma questão que tem que se dizer. Para quem está acostumado, eu sou advogado há 17 anos, para quem está acostumado com a lide, com o dia a dia dos tribunais, o voto do ministro Luiz Fux é o voto que cotidianamente você encontra por parte das sentenças judiciais de primeiro grau, nos acórdãos desembargadores no segundo grau da Justiça, os ministros do STJ, que poderia ser chamado um terceiro grau. E chama atenção que o voto do ministro Luiz Fux ele é logicamente muito bem estruturado e tecnicamente muito bem fundamentado. Porque ele traz ali uma série de pontos sensíveis que as defesas já haviam apontado quanto à ilegalidade desse processo. Dentre elas, a questão do Supremo Tribunal Federal não era competente para julgar esses réus. E aqui é um ponto muito sensível. O Supremo... Era competente? Não era. Não era. E por que não era? Porque, basicamente, o Supremo Tribunal Federal, desde 1999, ele tinha uma tese consolidada de que você responderia por crimes praticados no exercício do cargo público, que isso atrai a competência do Supremo, no caso do presidente da República. Se ele praticasse um crime no exercício do seu cargo, em razão do cargo, ele teria o que nós chamamos de foro privilegiado, ou foro por prerrogativa de função, e responderia diretamente ao que a gente chama de competência originária no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo, então, se fosse um caso, por exemplo, de um deputado federal praticando um crime, um senador da República. E o Supremo tem esse entendimento consolidado desde 99, foi reafirmando esse entendimento ao longo do tempo, mas com o seguinte entendimento: uma vez que a pessoa saísse do cargo, o processo deveria ser remetido para a primeira instância, porque a pessoa perderia o seu foro privilegiado e o processo seria remetido para a primeira instância. O que aconteceu com o Lula lá atrás. Perfeitamente. O Lula foi acusado de uma série de crimes no âmbito ali do Petrolão, já lá atrás no Mensalão, mas ele acabou não sendo no Mensalão denunciado, mas no caso na Lava Jato, corretamente. E aí você tem o Supremo reafirmando esse entendimento e, no entanto, passado ali em 2023, o Supremo começa a revisitar esse entendimento, dizendo basicamente o seguinte, que olha, mesmo que a pessoa saia do cargo, o Supremo Tribunal Federal continua competente para apreciar esses processos. E aqui, qual que é o problema do ponto de vista constitucional? Existe no rol dos direitos fundamentais, o artigo 5º, o chamado princípio do juiz natural, que é uma garantia constitucional. E por que essa garantia foi criada? Qual que é o entendimento por trás? Eu acho interessante a gente trazer para os espectadores. Quando a gente fala no direito penal, a gente fala num conjunto de normas que regem o exercício do poder de punir por parte do Estado. E o Estado, segundo Max Weber, um sociólogo alemão, ele detém o monopólio do uso da força. Como ele, na sociedade, é o único ente capaz de poder usar a força de forma legítima, você cria, dentro do conceito de Estado de Direito, limites à atuação estatal, para impedir que injustiças sejam praticadas. Dentre essas garantias está a questão da competência do juiz natural. O que significa isso? Você só pode ser julgado por um juiz cuja competência tenha sido constituída previamente à ocorrência dos fatos. Por que isso? Para você justamente impedir que haja um direcionamento, uma manipulação da competência, com direcionamento da causa para juízes que estejam de alguma maneira vinculados ou interessados no julgamento daquele processo e para você, com certeza, já sabendo que o resultado será um determinado resultado. Então, para assegurar que você vai ser julgado por um juiz imparcial, você só pode ser julgado, ou quando você é acusado da prática de determinado fato criminoso, por um juiz que tenha sua competência delimitada antes da prática do fato. E o Supremo, como eu disse, esses fatos ocorreram em que período? Entre junho de 2021, segundo a peça da acusação, e 8 de janeiro de 2023. O Supremo mudou a sua prerrogativa com esse entendimento de manutenção do foro privilegiado, a despeito da pessoa ter saído do cargo ou não, depois de 2023. E, portanto, e o ministro Luiz Fux coloca isso de forma muito precisa, ele se converteu a partir desse momento num tribunal de exceção. Porque o tribunal de exceção é o tribunal, e o exemplo mais famoso de tribunal de exceção no mundo é o tribunal de Nuremberg, que veio a julgar os nazistas pelos crimes ocorridos durante a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque aquele tribunal foi
formado depois da ocorrência dos fatos, ou seja, para julgar fatos pretéritos. E essa é uma questão que é uma garantia em qualquer sistema jurídico do mundo, especialmente nas democracias liberais, em que você viola o devido processo legal, você ser julgado por um tribunal de exceção. E o ministro Luiz Fux aponta exatamente isso. O Supremo Tribunal Federal mudou o seu entendimento acerca do foro privilegiado, e aí o que se aponta justamente porque os ministros tinham a intenção de julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro e os demais réus dessa suposta trama golpista. Doutor, por que especificamente o caso acabou ficando, então, com a primeira turma e na relatoria de Alexandre de Moraes? Perfeito, Paulo. Excelente pergunta, porque aí vem a segunda ilegalidade. Por quê? Tradicionalmente, para além do entendimento sobre o foro privilegiado, há também a questão do julgamento de presidentes da República. Presidentes da República, nos termos da Constituição e do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, devem ser julgados pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E não contente em fazer essa primeira alteração relativa à questão do foro privilegiado, o Supremo fez uma alteração do seu regimento interno, deslocando a competência dentro do tribunal do plenário para a primeira turma. Então, primeiro, ele desloca a competência da primeira instância pro Supremo Tribunal Federal. E dentro do Supremo Tribunal Federal, desloca a competência do plenário para a primeira turma. E aí você me pergunta, mas por que eles fizeram isso? Aí você vai olhar a composição da primeira turma. Segundo o Código de Processo Penal, artigos 252 e 254, não pode atuar no caso quem tem interesse na resolução, o juiz que tem interesse na resolução do caso ou que seja suspeito por ser, por exemplo, inimigo capital das partes. Nesse caso, 3 dos ministros, dos 5 que compõem a primeira turma, ministro Alexandre de Moraes. Primeiro, que ele não poderia atuar nesse caso porque ele, segundo a narrativa trazida pela Procuradoria-Geral da República, ele seria uma das vítimas dos crimes praticados nessa suposta tentativa de golpe de Estado. E, portanto, sendo vítima, ele não poderia atuar como juiz nesse caso. Estaria impedido. Há uma causa impeditiva objetiva de atuação dele nesse caso. Viola o devido processo legal. Para além dele, o ministro Cristiano Zanin era advogado pessoal do presidente Lula, atuou na campanha eleitoral de 2022, ou seja, tem um comprometimento subjetivo com a causa que também deveria se declarar suspeito nos termos do artigo 254. E o ministro Flávio Dino, em uma série de declarações públicas, se colocou como inimigo político do presidente Bolsonaro, ele que foi governador do Maranhão à época em que o Bolsonaro era presidente, depois se elege senador da República. Em múltiplas ocasiões, o Flávio Dino, inclusive numa entrevista a um podcast, se refere ao ex-presidente Jair Bolsonaro como que ele comporia a hoste, perdão da palavra aqui, de Satanás, do capeta. Ou seja, alguém imagina que um juiz que se refere a um réu dessa maneira tenha isenção suficiente para garantir a imparcialidade desse julgamento? Essa questão, então, são elementos que nós traçamos em relação ao devido processo legal que, à luz do entendimento consolidado da jurisprudência, da doutrina, do que os professores produzem nas faculdades de Direito e à luz da própria legislação, não caberia ao Supremo Tribunal Federal julgar esse processo, e muito menos a primeira turma. E nada mais faz o ministro Luiz Fux ao apontar isso no início do seu voto, que nós chamamos isso tecnicamente de questões preliminares, que dizem respeito aos aspectos formais do processo. O ministro Luiz Fux inicia o seu voto apontando justamente essas inconsistências, falando, olha, nós não poderíamos julgar esse caso, segundo o nosso entendimento, nós mudamos esse entendimento do foro privilegiado depois da ocorrência dos fatos, portanto nos convertemos em tribunal de exceção, violamos o princípio do juiz natural e, à luz desse entendimento e do que diz a Constituição Federal, e o ministro Luiz Fux coloca isso de forma muito, logicamente, juridicamente fundamentada, caberia declarar a nulidade de todos os atos praticados no bojo desse processo, porque ato praticado por juiz incompetente absolutamente é um ato nulo, nulo de pleno direito, e, portanto, segundo os precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal, em inúmeros casos, caberia à Suprema Corte reconhecer a sua própria incompetência e declarar a nulidade desse processo. Doutor, você traz muitos elementos interessantes que eu quero, inclusive, me aprofundar um pouco mais até nessa divergência do ministro Fux, mas a gente precisa ir para um rápido intervalo. Você que está aqui acompanhando a nossa programação, continue com a gente, o Strike volta em 2 minutos.
De volta aqui no nosso segundo bloco do Strike. Doutor Frederico, você até traz para a gente, né, essa divergência ali de Luiz Fux, que chamou bastante atenção. Acho que dentre esse julgamento, o que mais chamou atenção, de fato, foi o posicionamento do ministro Fux, porque dos demais já se esperava que, de fato, seria essa condenação. Acho que só guardaria ali a pena. Porém, a gente sabe que, de fato, é até importante que haja essa divergência, né? É o que se espera da justiça, né? De você ter até o papel fato da democracia. Mas quando a gente enxerga a reação dos demais ministros em relação ao Fux, até mesmo ali com ironias, deboches, fica talvez uma sensação mais clara, de certa forma, que soou como uma ruptura, né? Como se ele tivesse feito uma ruptura da unidade ali do caso da corte como um todo, do colegiado como um todo. Até que ponto essa leitura de talvez uma traição interna, ou enfim, dessa discordância ter afetado tanto os demais ministros, isso pode fragilizar ainda mais a instituição, já que você também, lá na nossa primeira pergunta, trouxe à tona que a população já tem visto o judiciário legislando, não, fazendo política, como o caso do IOF. O quanto essa divergência, não apenas a divergência, mas a reação dos demais ministros, isso deve arranhar ainda mais a credibilidade da instituição? Olha, me parece que o efeito principal do voto do ministro Luiz Fux perante a população, inclusive a população leiga que não sabe, né, não entende muito bem o que está acontecendo ali no Supremo Tribunal Federal, esse efeito é justamente a desmoralização do tribunal. Porque fica muito evidente, com base no voto trazido pelo ministro Luiz Fux. Primeiro, eu vi muitas críticas relacionadas ao tempo que o ministro tomou para ler o seu voto. Se nós vamos comparar com o processo do mensalão, que a gente mencionou aqui, o mensalão ele teve o mérito do processo 53 sessões. Imagina, foram 53 sessões para que o tribunal enfrentasse cada uma das acusações, desse votos. Há embates históricos ali ocorridos na época entre o ministro Joaquim Barbosa e o ministro Ricardo Lewandowski. Nesse caso, o que me parece que havia uma pressa desde o início desse processo com a condução célere dessa ação. Até com declarações do próprio ministro Luiz Roberto Barroso dizendo, olha, para nós é importante que nós julguemos esse processo ainda esse ano para que eventualmente ele não interfira no processo eleitoral de 2026. Quando a gente sabe que o que importa do ponto de vista de assegurar as garantias do processo, do devido processo legal, é você ter o tempo necessário para que os juízes, as partes, a defesa, a acusação possam apreciar as provas, possa se estabelecer o contraditório, as pessoas possam... Né, as defesas, todas as defesas apontaram, e aqui eu acho que é um ponto interessante trazer também, porque o ministro Fux trata disso no começo do seu voto, a questão do cerceamento de defesa. Porque o que é o princípio da ampla defesa? O princípio da ampla defesa ele garante que as defesas, os advogados possam acessar todas as provas produzidas pela acusação e pela autoridade policial quando da investigação, todos os elementos reunidos, que nesse caso se tratava ali de 70 terabytes de dados. Se você for transformar isso em páginas, dá bilhões de páginas. Imagina o tempo hábil que você precisaria para acessar esses documentos, ler e ver se você poderia aproveitar, por exemplo, a defesa poderia aproveitar em benefício do réu. E, no entanto, grande parte desses dados só foi franqueado o acesso às várias defesas durante já o início da fase instrutória, que nós chamamos, quando você tem a oitiva das testemunhas e dos próprios réus. Então, você vê questões muito sensíveis que o tribunal, segundo a sua jurisprudência, aí é que eu acho que é importante a gente dizer, você veja o quanto esse julgamento ganhou um caráter circunstancial, de ocasião, em que o Supremo Tribunal Federal desconsiderou nesse julgamento decisões históricas e uma jurisprudência consolidada em relação a outros casos. O ministro Luiz Fux cita, quando ele trata do cerceamento do direito de defesa, uma decisão em que o tribunal reconheceu o cerceamento de defesa em outros casos em que foi despejado, a gente chama de document dumping, despejo de dados e de documentos, quando a acusação faz para dificultar a defesa, de 4 terabytes. Nós estamos falando de 70 nesse caso. E, no entanto, os demais ministros não viram problema nenhum. Então, me parece que o efeito e a contrariedade exposta pelos demais ministros do tribunal decorre justamente de que o voto do ministro Luiz Fux tem uma força, e a força decorrente da invocação de precedentes da corte. Ele fez questão de, em cada ponto do seu voto, fundamentar suas posições, não com as suas opiniões pessoais, mas com a própria decisões dos demais ministros da primeira turma e do Supremo Tribunal Federal, revelando o quanto
essa decisão dos demais ministros tem o quê de casuísmo em decorrência dos réus que estão nesse processo. O que escancara e para a população e para esse tribunal da opinião pública, para nós sermos a população que observa esse julgamento e que questiona a legitimidade do tribunal e a imparcialidade do tribunal para atuar nesse caso, o ministro Luiz Fux, me parece que a contrariedade dos demais ministros decorre justamente disso. A força de um voto técnico diante de votos políticos. E por que digo votos políticos? Porque são votos claramente embasados numa consideração política, e se você observar toda a argumentação do ministro Alexandre de Moraes, faço a pergunta para a pessoa que está em casa. Ela acha normal que um juiz está julgando um caso se refira a si próprio várias vezes? Ele fazendo pergunta para as testemunhas, mas o que é que vocês falavam sobre Alexandre de Moraes? Você imagina você, cidadão comum, você está entrando em casa, você bate no carro do seu vizinho, o seu vizinho é juiz. E aí você, por um desentendimento, você diz que não vai pagar o conserto, ele entra com uma ação contra você, uma indenizatória, e aí você se depara com a citação e você lá, o processo foi distribuído para o seu próprio vizinho. Alguém acha que vai ter um julgamento justo? Né? A vítima do caso desse acidente de trânsito, depois ele é juiz desses fatos? Obviamente que não. Então, me parece que essa questão, o tratamento, né, o deboche com que eles usaram, uma série de ironia, e até fazendo brincadeiras com o tempo que ele levou para apresentar o seu voto, que é o tempo comum em outros casos. O que me chamou a atenção e estranhamento é o ministro Flávio Dino, diante da complexidade desse caso, só a peça de acusação tem 272 páginas. 70 terabytes de dados e provas que foram produzidas ao longo do processo. Alguém imagina que em uma hora você vai conseguir vencer todos os argumentos apresentados pela defesa, a análise de todos os argumentos jurídicos? Obviamente que não. Então, o que me parece, e eu acho que, respondendo a sua pergunta, o efeito desse voto do ministro Luiz Fux perante a opinião pública é justamente escancarar um caráter e uma natureza política do julgamento, ainda mais diante da tecnicidade do voto, que realmente, eu acho que é interessante bater nessa tecla, porque o voto do ministro Luiz Fux, eu li as 429 páginas desse voto, é um primor de rigor técnico. E um primor de rigor técnico que era observado no Supremo Tribunal Federal até pouco tempo. Mas que nós vemos o Supremo, como eu disse, na própria questão dos inquéritos das fake news e dos inquéritos que decorreram desse inquérito inicial, o Supremo Tribunal Federal até 2019 ele protegia a liberdade de expressão em forma ampla. Tem aquele famoso caso das biografias autorizadas, em que o Roberto Carlos, o famoso cantor, não quis permitir que a sua biografia fosse publicada, e o Supremo considerou, porque tinha um artigo no Código Civil que exigia autorização do biografado. E o Supremo considerou inconstitucional esse dispositivo do Código Civil porque deve-se prezar pela liberdade de expressão numa democracia. E a Carmen Lúcia tem uma fala célebre dizendo, olha, o cala-boca já morreu no Brasil. E essa sólida jurisprudência do país de proteção da liberdade de expressão, nós temos um rompimento com isso em 2019, em que o Supremo começa a censurar pessoas e veículos de comunicação. Então, o que me parece é que a sociedade, olhando para esse comportamento do Supremo, e uma jurisprudência sólida, ela confere previsibilidade para as condutas humanas, seja de agentes econômicos, dos cidadãos em comum, o Supremo tem rompido com isso e mudando de entendimento ao sabor das circunstâncias, em função das pessoas que estão sendo julgadas, e o voto do ministro Luiz Fux escancara isso de forma muito evidente. Doutor, esse é um ponto muito interessante, né, que você até traz pra gente, até porque nós aqui que falamos muito sobre economia, a gente sabe o quanto, principalmente a insegurança jurídica, ela impacta para investimentos, ela impacta na economia, ela traz imprevisibilidade até mesmo para muitas empresas, porque tem até uma frase conhecida, né, de Pedro Malan, que fala que até o passado é incerto no Brasil, e a gente viu isso acontecendo exatamente agora, recente, num exemplo do IOF aqui, especificamente, e entre outros, né, que a gente acabou acompanhando nos últimos meses neste governo atualmente. MP, depois decreto que retira, que volta. E, de certa forma, a imagem lá fora do Brasil afasta, primeiro, muitos investimentos internacionais, mas a gente também tem um outro ponto que eu vou deixar até para me aprofundar um pouco mais adiante com você, que é sobre Trump e as sanções vindas aqui para o Brasil, que é algo muito sensível e é uma repercussão disso. Só para a gente concluir um pouco mais essa questão ainda interna, você trouxe ali, a gente falou detalhadamente sobre o Fux. Tem uma dúvida que ainda estou aqui tentando entender. Por que o voto, né, no caso ali, no voto divergente do Fux, por que a tese de anular, de nulidade, ela não alcançou especificamente nem Braga Neto e nem Mauro Cid? Qual foi o critério, talvez, jurídico que acabou delimitando este recorte e ficou ali na nulidade especificamente de Jair Bolsonaro?
Na verdade, como essa é uma questão preliminar, ela até atinge esses demais réus. O processo seria nulo também. Anularia tudo em relação a todos os réus. No entanto, como foi superada essa questão porque ele foi um voto minoritário, por isso que aí na questão de mérito, que aí falou, não, uma vez superada essa questão e eu não tendo sido a tese vencedora, aí que ele, ao entrar no mérito, ele faz essa diferenciação entre cada um dos réus. Que aí ele era um voto vencido e é uma distinção. De fato, se a primeira turma tivesse acolhido a questão da nulidade, Braga Neto e Mauro Cid também seriam beneficiados porque a nulidade também os alcançaria. Respondido, e agora sim acho que a gente pode entrar um pouco mais nessa questão até sobre anistia, que é um ponto também muito importante, que o voto do Fux, eu até conversei com algumas fontes parlamentares que disseram no momento que esse voto acabou fortalecendo muito mais até o argumento da base ali do Bolsonaro para pedir a urgência para pautar a anistia. Entender-se na tua leitura, porque o próprio Alexandre de Moraes, ministro, falou que não cabe anistiar, né, que é um crime que não tem como se anistiar. Até que ponto, de fato, né, há essa possibilidade, essa margem do Congresso tentar colocar essa discussão em plenário? A plena margem, e digo isso com base numa decisão do Supremo Tribunal Federal. Veja, vou invocar um elemento histórico que é um precedente do Supremo na DPF 153. Para quem não se recorda, essa DPF apreciou a questão da revisão da Lei de Anistia do Brasil de 1979. Essa é uma ação em controle concentrado de constitucionalidade que o OAB promoveu em 2008, foi julgado esse processo em 2010, voto da relatoria do ministro Eros Grau, em que basicamente qual que era a tese invocada pela OAB? Falou, olha, a lei de 1979 ela não teria sido recepcionada pela Constituição de 88. O que é isso do ponto de vista técnico? Há uma discussão, quando você cria uma nova Constituição, se a legislação anterior se ela é compatível ou não com a Constituição, que a Constituição é a norma mais alta do ordenamento jurídico. Então, toda norma inferior tem que ser compatível com ela para continuar sendo válida. E a OAB falou, olha, a gente tem que rever a lei de anistia, ela só deveria se aplicar aos perseguidos políticos durante o regime militar, não aos agentes repressores do Estado. E o Supremo Tribunal Federal falou assim, olha, a lei de anistia não fez essa distinção entre agentes repressores do Estado ou aqueles que vinham praticando crimes durante a época militar, terrorismo, assalto a banco, dentre outros crimes, e que foram beneficiados. A anistia foi um pacto de pacificação social do país para encerrar os governos militares e permitir que o país transicionasse para a democracia. E ali, todos os votos dos ministros, com exceção de 2 que votaram contrariamente, colocaram claramente que a anistia é uma decisão soberana do parlamento brasileiro. Prevista no Brasil desde a Constituição, a primeira Constituição republicana do país de 1891. Voto, quem está dizendo isso não é o Frederico Gomes, é o Gilmar Mendes. E o próprio ministro Eros Grau, que foi o relator desse caso e o vencedor. E o ministro Gilmar Mendes, ao se referir ao voto do Eros Grau, disse, Eros Grau, o senhor nesse voto deu provavelmente o seu voto mais brilhante na Suprema Corte. Ou seja, a DPF 153, o Supremo reconhece, julgado há 15 anos atrás, que, e é importante dizer, esse entendimento é um entendimento que nós chamamos com efeito vinculante. Vincula o próprio Supremo Tribunal Federal. E, basicamente, eles reconhecem que, nos termos hoje do nosso artigo 48 da Constituição, a concessão ou não de anistia é um ato de soberania do parlamento. E, portanto, essa discussão toda, eu vi o próprio ministro Flávio Dino dizendo no seu voto também, olha, não cabe anistia desses crimes. Eles desconsideram essa decisão do Supremo e, de fato, o artigo 48 da Constituição Federal, que é muito claro no sentido que a concessão de anistia é um ato exclusivo do Congresso Nacional e não cabe, e aqui reitero os votos do ministro Eros Grau e do próprio Gilmar Mendes, não cabe em qualquer circunstância o Supremo Tribunal Federal analisar o mérito da anistia, reapreciar a avaliação sobre o acerto ou não da anistia concedida. Então, faço menção a esses votos do próprio ministro Gilmar Mendes e Eros Grau nesse caso, para que eles mesmos reconhecem que a anistia é um ato de soberania do parlamento. E aqui veja, novamente a mudança de um entendimento em função das circunstâncias e das pessoas que eventualmente seriam beneficiadas por uma anistia aprovada pelo Congresso Nacional. Doutor, esse elemento traz argumentos até para a gente entrar um pouco mais na discussão sobre
a tensão entre os três poderes, né? O protagonismo talvez ali maior dos três poderes, principalmente diante dos últimos acontecimentos, de legislativo perder a força ao ali aprovar uma medida ou derrubar um decreto e o judiciário agindo. Eu quero ir para mais um rápido intervalo, na verdade precisa para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente segue aqui com este tema. Você que está acompanhando o Strike, continue com a gente, voltamos já já. Estamos de volta aqui no nosso Strike, conversando com o Dr. Frederico. Doutor, a questão da anistia ainda, só para a gente fechar nessa questão, você trouxe, né, ali o elemento que ela é do Congresso ter esse poder de fato de julgar. O que acontece se a gente tiver essa aprovação da urgência, se ela for para o plenário, de repente ela ser aprovada? O judiciário já deixa muito claro que pode, né, de fato, agir ali contrário a essa anistia. Assim como aconteceu no caso ali do EOF, que derrubou o decreto que tinha sido derrubado, inclusive, pelo Legislativo. O que imaginar, né? Onde isso poderia acabar ali chegando? Pode haver até mais uma tensão entre esses poderes que já tem ali em certos momentos pontos muito tensionados. É claro que não falamos em uma ruptura entre os poderes, mas a gente sabe que essa corda está bastante esticada. Com certeza. Hoje que a gente tem uma grave crise institucional no país, em decorrência justamente desse protagonismo assumido pelo STF nos últimos anos, que inclusive leva um professor catedrático da Universidade de São Paulo, o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que foi professor do ministro Alexandre de Moraes, e hoje ele está com quase 90 anos de idade, é hoje o maior constitucionalista vivo do Brasil, ele dizendo o seguinte: olha, juristocracia não é democracia. O Brasil prevê no seu artigo 1º da Constituição que nós somos um Estado democrático de direito. E a centralidade da vida política no Estado democrático de direito é do parlamento. Porque o parlamento, ali estão os representantes eleitos pelo povo, né? A soberania popular no Brasil, ela se exerce ou diretamente por meio de referendos e plebiscitos, ou indiretamente por meio dos representantes, que são os deputados, senadores, que ocupam as casas legislativas. E, no entanto, nós temos visto ao longo do tempo esse papel exacerbado assumido pelo Supremo Tribunal Federal, que vem se miscuindo nas atribuições e usurpando as atribuições dos dois outros poderes da República. Foi o caso do EOF, como você bem lembrou, que a gente já mencionou aqui, em que o Supremo veio ao longo do tempo assumindo funções, papéis que não lhes cabe nos termos do artigo 101 e 102 da Constituição. O professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho chega inclusive a comparar, como a gente falou aqui, da portaria que instaurou o inquérito das fake news, ele fala assim, o grau de violência institucional dessa portaria, ele pode ser equivalente ao do ato institucional número 1, quando os militares chegam ao poder em 64, porque ele falou, olha, o ato institucional número 1 representou uma ruptura com a ordem constitucional anterior, que era a ordem de 1946, quando tivemos saídos do Estado Novo, a Constituição Democrática de 1946. E ele diz o seguinte, olha, a violação constitucional desse inquérito é tão grande em relação à prática de censura, ao princípio do juiz natural, dentro de uma série, essa conversão do tribunal em tribunal de exceção, que ele diz o seguinte, olha, à luz da razão e do direito, a portaria que instaurou o inquérito das fake news representa uma ruptura com a ordem constitucional de 88. Segundo a visão do professor catedrático de Direito Constitucional da USP, nós estaríamos hoje sob uma nova ordem jurídica que não a Constituição de 88. Você poderia chamar de ordenações alexandrinas? Muito provavelmente, considerando essas decisões que estão sendo tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes, que à luz, e aí não é de uma corrente interpretativa, à luz da literalidade do texto constitucional, elas representam uma ruptura. A Constituição é muito clara. Volto para o exemplo da censura, que me parece que, quando falamos em democracia, o pressuposto fundamental de uma democracia é o exercício da liberdade de expressão. Se a Constituição diz no seu artigo 5º, 220, é proibida a censura de qualquer natureza, política, intelectual, de qualquer natureza acadêmica, e, no entanto, o Supremo tem reiteradamente desconsiderado esse dispositivo constitucional. Então, me parece que há hoje um desarranjo institucional no Brasil. Nessa questão da anistia, haveria, eventualmente, se o Supremo declarasse a nulidade, mais um ponto de impasse entre os poderes, e me parece que o que falta hoje é o Senado da República, quem cabe fiscalizar. Porque quando se fala em princípio da separação de poderes,
você fala das democracias liberais, a Constituição, toda a Constituição liberal, ela tem dois pilares. Um rol de garantias de direitos fundamentais, são direitos à liberdade, direito à liberdade de expressão, de reunião, manifestação, liberdade de crença, consciência, dentre outros, e o princípio da separação de poderes. Que justamente, qual que é o mecanismo do sistema de poderes? É justamente você criar o que os americanos chamam de checks and balances, freios e contrapesos, de que a consideração do Lord Acton, que era um grande teórico político, de que o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. E um poder só vai até onde ele encontra limite no outro poder. Então é justamente do entrechoque entre os poderes que você assegura que nenhum desses poderes vai extrapolar e vai violar os direitos dos cidadãos. Então me parece que o que está faltando hoje no Brasil, há esse desequilíbrio claro entre os três poderes da República, em que o Supremo Tribunal Federal se coloca acima dos outros dois. Há essa questão clara de que o Senado da República, a quem cabe fiscalizar eventuais abusos praticados pelo Poder Judiciário, especialmente pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, para a gente conseguir restituir o mínimo de normalidade institucional no país, caberia ao Senado, na condição aí de mecanismo de controle do Poder Judiciário, eventual enfrentar a questão de eventual processo de impeachment de ministro do Supremo. Porque, claramente, os ministros estão atuando para além das suas atribuições constitucionais e fazer isso incide numa das hipóteses de crime de responsabilidade. E aí caberia ao presidente da Casa, do Senado, instaurar, como já é da vontade de 41 senadores, que se manifestaram expressamente no sentido de instaurar um inquérito um processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, caberia ao presidente da Casa zelar pela autonomia e independência do seu poder e colocar esse processo para que os senadores possam apreciar os fatos que são imputados em relação a eventuais condutas abusivas do ministro Alexandre de Moraes, para que consigamos recuperar o mínimo de sanidade, eu digo mais, não é nem mero equilíbrio institucional, sanidade institucional, porque nós estamos enveredando por um rumo muito perigoso do ponto de vista institucional no país. Quando você vê uma série de violações a direitos fundamentais sendo praticadas com a aquiescência dos demais poderes, obviamente que isso chama atenção, e aqui chama atenção hoje não só do Brasil, mas do resto do mundo. E aí é um ponto, né, que você traz agora para a gente do resto do mundo. Até eu lendo sobre esse julgamento, eu vi muitos juristas falando que é possível recorrer em instâncias internacionais, né, comissão, corte interamericana. Antes da gente aprofundar um pouco mais até em Trump ali, eu quero só entender qual que é o alcance real, de fato, deste caminho sobre execução e mérito, onde haveria, de fato, essa possibilidade de uma medida cautelar efetiva recorrendo a cortes internacionais. O entendimento pacífico em relação a recorrer a esses mecanismos, né, internacionais, e no nosso caso, o Brasil, que é signatário do Tratado da Organização dos Estados Americanos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, você só pode recorrer a uma Corte Interamericana, no caso da OEA, quando exauridos os mecanismos e recursos disponíveis dentro do ordenamento jurídico nacional. Quando falamos desse processo envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, você tem ainda a possibilidade de oposição de embargos de declaração, quando você aponta alguma omissão, contradição, obscuridade na decisão. Você tem a possibilidade do recurso de embargos infringentes. Então, é só somente após o trânsito em julgado da decisão penal condenatória que, eventualmente, você pode recorrer à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Enquanto ainda não exauridos esses recursos cabíveis, não há como recorrer a essa corte. E quem julga esses recursos? No caso desses recursos... Dos embargos. Dos embargos seriam os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas da primeira turma aí aqui ou há uma discussão hoje, há uma discussão na jurisprudência em relação aos embargos infringentes, por exemplo. Que cabe, o juízo de admissibilidade dos embargos infringentes cabe, no primeiro momento, ao próprio relator. E há uma discussão se essa é uma decisão só do relator, da primeira turma ou do plenário. O ministro Gilmar Mendes, por exemplo, tem o entendimento que esse juízo de admissibilidade deveria ser do plenário. Em outros casos, não se sabe nesse. Como eu disse, os entendimentos ali vão mudando ao sabor dos ventos e das circunstâncias. Mas, na prática, os embargos infringentes caberiam ser apreciados pelo plenário da Corte, se a Corte, segundo esse próprio entendimento de Gilmar Mendes, se mantivesse fiel ao entendimento reiterado inúmeras vezes. Doutor, ainda nessa questão internacional, né, até você traz aqui pra gente que depois de esgotada todas as possibilidades, aí sim, né, talvez caberia ou teria ali a possibilidade de recorrer nas instâncias internacionais. Chegando neste cenário, a gente tem visto
desde o início, acho que, deste julgamento ali, Donald Trump acompanhando atentamente, inclusive, o julgamento de Jair Bolsonaro, e já está muito claro que todas as sanções comerciais que foram colocadas no Brasil, elas têm interesses políticos, né, e não comerciais, como em outros países ali, como foram colocadas as tarifas baseadas no déficit comercial da balança comercial americana. Por que Donald Trump tem olhado e tem se preocupado tanto com o Brasil nesse sentido político? Me parece que por uma empatia com o presidente Bolsonaro, em decorrência da própria situação vivenciada pelo Trump. O Trump, se formos nos recordar, em janeiro de 2021 ele foi censurado. A sua conta no antigo Twitter foi banida em janeiro de 2021. Quando o Trump sai da presidência, ele passa a enfrentar uma série de processos judiciais movidos em várias localidades, na Flórida e Nova York, em que o presidente Donald Trump denuncia o que ele via, os americanos chamam de lawfare, que é a instrumentalização do aparato judicial para fins de perseguição política. No caso ali, ele acusava o Departamento de Justiça americano, os procuradores federais americanos, que eram ligados ao governo Biden, de estarem se valendo desses instrumentos judiciais para persegui-lo, para retirá-lo da vida pública, para retirá-lo da vida política. Então, me parece que muito, e o Trump já declarou isso várias vezes, que o tarifaço em relação ao Brasil, que é o tarifaço hoje mais alto do mundo, 50%, tem, e ele deixa isso muito claro na primeira carta direcionada ao governo brasileiro, de que essa tarifa foi aplicada em decorrência do que ele enxerga em relação ao processo do ex-presidente Bolsonaro como um processo de caça às bruxas que ele próprio, Trump, enfrentou nos Estados Unidos. E digo mais, no caso do Donald Trump, se ele tivesse perdido a eleição, muito provavelmente ele estaria preso hoje. E nunca mais poderia se candidatar à presidência americana. E morreria na prisão, muito provavelmente. Porque as penas aplicadas, ou que seriam aplicadas contra ele, seriam penas altíssimas. Então, o próprio vice-secretário de Estado americano, Christopher Landau, interessante dizer que Christopher Landau, tem uma ligação com a América Latina, ele cresceu no Paraguai, fala português e espanhol, e ele atuou, Christopher Landau, que é o número 2 do Secretaria de Estado, ele atuou como assessor jurídico dos dois juízes da Suprema Corte mais conservadores dos Estados Unidos. Antonin Scalia, que já faleceu, e Clarence Thomas, que hoje é o ministro mais conservador da Suprema Corte. Então, Christopher Landau deixou muito claro para os empresários brasileiros que estiveram em Washington para participar da audiência da sessão 301, e dizendo o seguinte, olha, nós sabemos o que o presidente Bolsonaro está passando e nós temos observado com muita preocupação a atuação do Supremo Tribunal Federal. Porque, para além desse processo do ex-presidente Bolsonaro, a atuação da Suprema Corte tem repercutido externamente na questão da perseguição às empresas de mídia social, das Big Tech americanas, dentre elas o famoso caso da empresa Rumble, em que a Rumble moveu inclusive um processo nos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes, a pessoa física, uma ação indenizatória no distrito de Tampa, estado da Flórida, e então fica muito claro hoje que o mundo, especialmente o governo Trump, olha com preocupação o cenário brasileiro por esses dois fatores. Por esse processo movido contra o ex-presidente Bolsonaro, por uma questão pessoal do Trump, que também foi vítima, e assessores próximos do Trump também foram vítimas de processos judiciais com esse caráter de perseguição política. E com um cenário parecido aqui, eu acho que é interessante a gente trazer, os Estados Unidos teve seu 6 de janeiro, aqui é o 8 de janeiro, então a trama, o roteiro dessa história é muito similar no Brasil e nos Estados Unidos. E hoje as lideranças políticas dos Estados Unidos se identificam com o presidente Bolsonaro e com seus apoiadores nesse sentido, porque eles também foram objeto de processos judiciais movidos com essa sanha política e persecutória. Então, são esses dois elementos, a questão do processo Bolsonaro e a questão hoje muito sensível para os Estados Unidos, não só envolvendo o Brasil, mas no mundo inteiro, que é a questão do exercício da liberdade de expressão e a preservação dessa liberdade pelos demais países do mundo, especialmente zelando pelos interesses das empresas americanas, que são as maiores empresas de rede social do mundo. A gente vai para mais um intervalo comercial, o último agora. Você que está aqui acompanhando a nossa programação, continue com a gente. Voltamos já já. Estamos de volta aqui no nosso Strike, conversando então com o Dr. Frederico Junkert. Doutor, ainda falando um pouco mais, né, do olhar ali dos Estados Unidos para o Brasil,
está acontecendo de fato ali a seção 301, né? E eu acho que é algo que talvez na maioria aqui dos brasileiros não tenham um entendimento do quanto isso ele pode ainda afetar até a nossa economia de uma forma em geral. Eu queria que você explicasse, até de uma forma didática para quem está aqui nos assistindo, o que de fato é essa seção, em que circunstâncias, né, ela está sendo ali utilizada neste momento, se ela já está sendo colocada em prática. Perfeito, Paula. Nós temos essa questão do tarifaço que foi aplicado ao Brasil, né, da questão da tarifa de 50% aos produtos brasileiros pelo governo americano, mas para além disso, houve um segundo episódio que tem ganhado até pouco destaque, me parece, que é a questão justamente da seção 301. O que é essa seção 301? Basicamente, ela é um instrumento previsto na Lei de Comércio Americana de 1974, em que o governo americano instaura uma investigação para apurar o que eles identificam como práticas comerciais injustas de outros países em relação aos produtos e serviços americanos. Então, no dia 15 de julho, o escritório oficial, o representante de negócios do governo americano, abriu essa investigação contra o Brasil para apurar práticas comerciais injustas praticadas pelo Brasil em relação aos Estados Unidos, em algumas áreas... Seria um dumping, assim, alguma coisa? Ou não? O dumping, eventualmente, é um dos Tá. instrumentos que eles se valem desse instrumento para investigar práticas Tá. de dumping. Tá. Fizeram isso algumas vezes em relação à China. A China, isso, Em relação ao Brasil, quais os pontos que eles apontam como problemáticos? A questão das redes sociais, essa questão das Big Tech, e eles mencionam expressamente na abertura dessa investigação as decisões do tribunal envolvendo o artigo 19 do Marco Civil da Internet, em que o Supremo, mais uma vez, ele desconsiderou a decisão soberana do parlamento, que existe nosso Marco Civil, existem discussões sendo travadas no Congresso Nacional, o Supremo declarou parcialmente inconstitucional o artigo 19 e criou um novo marco regulatório das redes sociais. Qual que é a preocupação do governo americano em relação a isso? Porque ele cria um regime de responsabilidade civil mais gravoso para essas empresas. Ou seja, onera essas empresas, aumenta o custo de operação dessas empresas. Um dos pontos a ser investigado é esse dessa regulação. Um outro ponto sensível, combate à corrupção. Eles também fazem menção a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no caso do ministro Dias Toffoli, em que ele anula suspende o pagamento daquela multa da JBS de 10 bilhões de reais no âmbito da Operação Lava Jato. E ali ele aponta também, com base na lei de anticorrupção dos Estados Unidos, a preocupação de que haja aqui um afrouxamento do combate à corrupção no país e o quanto isso coloca as empresas americanas em desvantagem. Porque se você tem um ambiente de negócios corrupto, as empresas americanas respondem à lei anticorrupção americana em qualquer lugar do mundo em que elas façam negócios. Então, se uma empresa americana é condenada por um ato de corrupção no Brasil, eventualmente corrompe algum agente estatal, ela responde por esse crime também nos Estados Unidos. Então, sabendo disso, obviamente as empresas americanas se preservam e não vão praticar atos de corrupção fora dos Estados Unidos, porque sabem que respondem lá. Isso gera uma prática anticoncorrencial na visão do governo americano. Então eles estão preocupados com essa questão. A questão da propriedade intelectual. Essas violação de marca, por exemplo, eles citam expressamente a Rua 25 de Março. E a questão do famoso Gatonete, os serviços de streaming que pessoas se valem, né, para não pagar os serviços de streaming. Para além disso, a questão do etanol, que os Estados Unidos veem que as tarifas aplicadas pelo Brasil são maiores do que as tarifas americanas aplicadas ao etanol brasileiro. Além, uma questão sensível do agro, em que eles acusam o Brasil de estar desmatando ilegalmente áreas e que, eventualmente, essas áreas desmatadas estão sendo utilizadas para cultivo do agro. Isso também coloca os produtos americanos do agro em desvantagem. Então, esses são os pontos principais investigados pela seção 301. Ela foi iniciada em 15 de julho. Houve, até metade do mês de agosto, prazo para apresentação de subsídios e informações por parte dos eventuais afetados, empresas, etc. A nossa Confederação Nacional da Indústria apresentou uma defesa, outros players aqui brasileiros que exportam também, que possam ser afetados por essa investigação, também se manifestaram perante o governo americano, e no início do mês agora de setembro, tivemos audiências públicas realizadas em Washington, que contou ali com a presença de uma série de empresários brasileiros, aproximadamente 140 empresários, grandes empresas e entidades representativas de setores produtivos do país estiveram em Washington, justamente para levar subsídios ao governo americano em relação a esses pontos sensíveis que estão sendo investigados, porque, a ser concluída essa investigação, eventualmente novas tarifas podem ser aplicadas contra o Brasil, além desses 50%.
o que preocupa muito considerando, né, o tamanho do mercado hoje exportador, né, especialmente de produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. Doutor, a questão, né, ali das sanções colocadas por Donald Trump, até mesmo a seção 301, ela é colocada até mesmo pelo próprio presidente Lula como uma agenda dele em proteção à soberania do Brasil. Eu queria entender se de fato essa seção ela fere a soberania brasileira, onde termina de repente ali essa cooperação regulatória e começaria de fato uma ingerência unilateral, principalmente quando a gente for pensar sobre PIX, sobre comércio digital, de uma forma ali desse contexto como um todo. Perfeito. Essa questão do PIX acho que é até muito interessante de falarmos, porque houve muita desinformação a respeito desse tema. Não é que o governo americano seja contra o PIX, é que ele alega o seguinte, olha, como o PIX é operado pelo próprio Banco Central, você gera um mecanismo anticompetitivo em relação às empresas que querem operar no mercado. O governo brasileiro, ao criar o PIX, ele gera uma desvantagem para as empresas como o WhatsApp Pay, dentre outras, que querem operar nesse sistema de pagamentos. Então, não me parece que é uma interferência na soberania brasileira. O governo americano está, obviamente, prezando os interesses das suas empresas e negócios e cabe nessa transação, porque qual que é a visão do Trump? O Trump é um homem de negócios e tem essa visão negocial. Ele quer se valer desse instrumento da seção 301 para barganhar com o Brasil e ver se o Brasil abre alguns mercados para os produtos americanos, serviços americanos, se facilita a operação dessas empresas no próprio país e, eventualmente, o Brasil também tem que se valer desses instrumentos semelhantes. E a gente tem hoje, inclusive, a lei de reciprocidade. A questão é conveniente ao Brasil aplicar a lei de reciprocidade? Não me parece. Dado essa assimetria de posições de poder entre os dois países, não me parece inteligente o Brasil se utilizar da lei de reciprocidade. Mas são instrumentos que valem como mecanismo de barganha no plano internacional. O que preocupa é ver o atual governo federal brasileiro, quando o mundo inteiro está se sentando à mesa de negociações com o governo americano, o único país dentro do G20 que até agora não estabeleceu um canal de diálogo com o governo americano é o governo brasileiro. Então isso preocupa. Quando você olha as maiores economias do mundo, a própria China, os aliados do Trump no BRICS, China, Rússia, estão se sentando com o governo americano para negociar e você vê essa postura do Brasil não só de afastamento dos Estados Unidos, mas de hostilidade aos Estados Unidos. Então, isso que me preocupa hoje do ponto de vista das relações internacionais do Brasil, em que a China sentou com os Estados Unidos, a União Europeia chegou a um acordo, o Japão chegou... Mas a China é até mais pragmática nesse sentido, né? Ela olha muito a questão comercial. O Brasil que está mais ideológico no contexto como um todo. Perfeito. Então, você veja, esse elemento ideológico atrapalhando as relações do país e com agravante, inclusive, hoje, que para além da seção 301, essa questão do tarifado 50%, uma outra questão sensível, hoje o Brasil é muito dependente dos fertilizantes russos e do óleo diesel da Rússia, e o governo americano e a OTAN ameaçaram de aplicar um tarifaço maior ainda aos produtos brasileiros em decorrência do que eles veem como um financiamento indireto da guerra da Rússia e da Ucrânia. Tarifaço esse que já foi aplicado hoje contra a Índia, considerando que grande parte do petróleo comprado pela Índia é o petróleo russo. Doutor, a gente tem aqui 2 minutinhos para encerrar. Acho que é uma pergunta que muita gente tem se feito neste momento, né? Quando juridicamente Bolsonaro poderia ou poderá, né, talvez acho que poderá, ser efetivamente preso, recolhido ali, preso, eu falo, levado para um regime fechado, já que ele está em prisão domiciliar, né? Você falou ali que cabem ainda processos, tem que se esgotar ali todos os embargos, recursos. Daria para a gente calcular mais ou menos ali prazo, tempo, né, nesse contexto como um todo? Olha, me parece, considerando casos semelhantes, entre final desse ano e começo do ano que vem, eventual trânsito em julgado da decisão condenatória, que aí então, como você bem disse, se inicia o cumprimento da pena definitiva, né, de privação de liberdade e a eventual transferência do presidente, que ele, como você bem lembrou, ele já está preso, né, domiciliarmente, e aí seria eventualmente transferido para um presídio. No caso recente do ex-presidente Fernando Collor, considerando a condição de saúde dele, ele que havia sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal e com trânsito em julgado da sua decisão, ele, por uma questão de saúde, acabou sendo autorizada a prisão domiciliar do ex-presidente Fernando Collor. É de se questionar também, considerando a própria condição de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, a questão da facada, né, e o sofrimento que ele tem até hoje em decorrência daquele episódio, se o Supremo Tribunal Federal vai optar, eventualmente, pela manutenção da prisão domiciliar ou a eventual transferência dele para um presídio.
Doutora, eu quero agradecer, muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui com a gente, seja sempre muito bem-vindo aqui à programação do BMC News, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Paulo, um prazer. Até mais. Conversamos então com o Dr. Frederico Junkert, trazendo aqui visões importantes sobre este julgamento e condenação de Jair Bolsonaro. O Strike de hoje fica por aqui, a gente se vê na semana que vem. Até lá, tchau, tchau.